Bom, um dos pontos centrais aí do que está ocorrendo hoje, desse assalto, desse saque disseminado que está ocorrendo aqui no Brasil, é o que estão fazendo com a Petrobras, né? Do ponto de vista, eles querem tratar a Petrobras como uma empresa privada. Do ponto de vista de uma empresa privada, eles estão cometendo uma morte lenta da Petrobras, distribuindo todos os dividendos da Petrobras, não reservando dinheiro para investimentos, para pesquisas. O nosso entrevistado de hoje é um dos grandes especialistas aí do tema, que é o Eduardo Costa Pinto, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eduardo, obrigado por sua participação aqui. Boa E noite, daí, Nassif. Boa noite a todos e todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois. e como que o próximo governo vai... Em quanto tempo para recuperar a Petrobras, aí, Eduardo? É impressionante o que a gente tem visto nos últimos tempos, Nassif. Você já deu uma introdução bem importante e eu vou acrescentar essa introdução antes até de responder quanto tempo, alguns dados, tá? Então, por exemplo, e isso tem sido muito pouco dito, Nassif, já foram vendidos 154 bilhões de ativos da Petrobras ao preço deflacionado de 2006 até hoje. 154 bilhões, tá? De ativos da Petrobras dos mais diversos. Da BR Distribuidora, mais da TAG, mais a NTS, toda a área de comercialização, de dutos, toda a área de distribuição, o que tinha de eólica, ou seja, você vendeu praticamente muito dos ativos e você fez um movimento chamado de desintegração vertical. O que é isso? Nenhuma empresa de petróleo no mundo está fazendo isso. Pelo contrário, toda empresa grande de petróleo no mundo está ainda mais se diversificando, apostando na energia renovável, pensando no futuro delas e quando, por exemplo, a questão energética, na transição energética, pode gerar lucros no futuro a partir da obtenção tecnológica de controle da questão energética futura. A gente não, está fazendo um caminho de vendas de ativos. E aí, Nassif, eu gosto de colocar alguns números, porque a Petrobras é muito grande, para que quem não está vendo agora e assistindo possa entender. Só para você ter ideia, já está anunciado a distribuição de lucros e dividendos, pegando 2021 e pegando o primeiro semestre desse ano, 237 bilhões de reais. É isso mesmo, pessoal. Em um ano e meio, né? 237 bilhões. E o que é pior, Nassif, sabe quanto é que a Petrobras deu de lucro no período? 205 bilhões. Ou seja, a Petrobras está distribuindo mais dividendos do que ela lucrou. E como isso é possível? Fala, Nassif. Não, tá, tô ouvindo aí. O lucro contábil, eles pegam a geração de caixa como se fosse lucro. Isso. Para você ter ideia, a geração de caixa da Petrobras, tá? Ela tem sido muito forte, muito forte. Tá? E por que ela tem sido muito forte? São os efeitos do pré-sal com alta produtividade e custo baixo. Inclusive, Nassif, é uma coisa que pouca gente diz, a Petrobras tem proporcionalmente pagado menos imposto, né, em relação ao valor gerado dela. Ela não paga os 34% cheios, se você olhar, é menos do que isso, ela tem vários rebatimentos. A Petrobras hoje, e ela anuncia, paguei 201 bilhões o ano passado. Mentira, ela não pagou, ela recolheu. Existe a diferença entre o recolhimento e o que ela paga. O que ela paga é basicamente royalties e imposto de renda. Só para você ter ideia, isso é em torno de 70 bilhões. Foi aproximadamente o ano passado. Estou falando isso tudo por quê? Porque, na verdade, o pré-sal ele é altamente produtivo, é uma região com custos de produção mais baixos, só perde para a Arábia Saudita um só. A gente costuma dizer do setor de petróleo o seguinte: na Arábia Saudita, às vezes é mais fácil cavar um poço, achar petróleo do que achar água. Né? Ou seja, então você tem essa configuração agora. E aqui eu queria chamar esse ponto, Nassif, qual é a tecnicalidade que esse pessoal tem usado de parte da alta burocracia da Petrobras para distribuir dividendos. Tem uma jogadinha aqui, Nassif. Sabe qual é a jogadinha? Eles fazem um planejamento estratégico, né, com a resiliência muito baixa. Que história é essa de resiliência muito baixa? Em vez dele pegar a média do preço do petróleo futuro, eles pegam o preço do petróleo mais baixo.
E o que é que isso afeta? Quando eu pego o preço mais baixo de todas as estimativas, eu faço um tipo de planejamento do investimento, né? Que basicamente o único que sobrevive é investir em pré-sal. Então, investir em refino, investir em renováveis, investir em BR, passa pelo crivo do planejamento estratégico, por quê? Porque como você botou a resiliência muito baixa, Claro, claro. o que é que significa? Até para quem não é da área, para o pessoal entender, Nassif, como é que é isso? A empresa faz um planejamento do investimento dela, se ela vai investir em refino, se ela vai investir em petróleo, olhando o futuro. E olhar o futuro no setor de petróleo e gás é olhar as projeções do preço Brent do petróleo. E as projeções, pessoal, só para você ter ideia, porque economista gosta de dizer que sabe projetar e acerta o futuro, tem mais de 70, 80 possibilidades de projeção e o intervalo de confiança é enorme. Só que o que a empresa faz? Ela pega a menor projeção. Quando ela pega a Hum, menor projeção, ela inviabiliza qualquer outro tipo de investimento que não Eduardo, seja o pré-sal. Diga, Nassif. Eduardo, e a lógica dessas empresas produtoras de petróleo? Eu lembro uns 10 anos atrás, acho que quando começou o governo Temer, que houve um manifesto de ex-presidentes da Petrobras, incluindo o EC, mostrando que a lógica do negócio é você integrar distribuição, refino e tudo, porque a parte mais volátil é justamente a prospecção. Então, quando o preço do petróleo desaba, é o lucro, aquele estável desses outros setores que garante, né? Mas você pega o Supremo, toma aquela decisão, uma decisão da maior importância sem estudar o tema. Sem estudar o tema. Sem dúvida nenhuma, Nassif. Para você ter ideia, uma das fontes de rendimento da Petrobras importante durante a pandemia, para quem não lembra, o preço do petróleo caiu, segurou o refino. Sabe o que foi? Venda de óleo combustível bunker para o exterior, que basicamente quem fazia? A Rilan. Para quem não sabe, a refinaria da Bahia que foi vendida. Observe isso. Por causa dessa volatilidade. E aí não é questão ideológica, pessoal. Isso, a economia do petróleo do século XX, né, discute isso, né, em que a diversificação e integração é uma questão econômica. E aí, Nassif, qual é a lógica que esse pessoal faz? Como eu boto a resiliência baixa, né, eu não vou investir no refino. Eu não vou investir em outros setores. Eu vou investir apenas o quê? No pré-sal. Só que o pré-sal, eu não posso investir qualquer hora. Eu tenho que esperar os leilões. E como eu tenho gerado caixa pra caramba, a Petrobras, você tem muito dinheiro e não tem um portfólio de investimento. O que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser distribuído. Então tem uma jogadinha. Inclusive, recentemente, se você observar, saiu o editorial do Globo falando sobre o problema do investimento do refino, estudos do IBRE FGV, que inclusive eu fiz uma crítica na CIF, e a gente lá do INEP, mostrando que o estudo do Adriano Pires e do Samuel Pessoa somou jaca com banana. E o que eu estou Não, dizendo de somou jaca com banana? Somou navio com investimento em refino para medir o impacto da expansão do refino. eita, E teve a cara de pau, Nassif, de dizer que fez certo, que isso também foi em outros momentos. Aquilo ali ficou claro para mim, Nassif, que não é uma questão de dados e números. Tem uma defesa ideológica, mas é mais. Tem é uma defesa negócio, do bolso, Nassif. é Sabe por quê? negócio, é negócio. É negócio. E a projeção da própria Petrobras, Nassif, nos próximos 4 anos, é que vai ter geração de caixa livre em torno de 400 bilhões de reais. Por isso que os interesses, né, de uma mega burguesia internacional, de parte da alta classe média, de uma burguesia brasileira, né, é sugar o pré-sal, e para isso tem que manter a atual política de preço e a atual política de distribuição de dividendos. E aí acho que é o ponto que você estava chamando. Fundamental mudar essa estratégia. É fazer um novo planejamento estratégico, reconfigurar a política de preços e acabar com essa história nesse padrão de distribuição de dividendos. O dividendos tanto é que você viu, a Petrobras foi a empresa que mais distribuiu proporcionalmente dividendos no mundo. Uma empresa estatal. Olha o padrão das empresas estatais do setor de petróleo, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu costumo dizer que é um embutinho, Nassif. Uma parte da burocracia da Petrobras, da alta burocracia, né, está também operando dentro do butim. Sabe por quê, Nassif? Porque os salários dessa alta burocracia também têm a ver com esses lucros. O quinto Ah, salário, o sexto salário. Então, a burocracia estatal, né,
sendo capturada e na cabeça dela achando que ela, inclusive, está fazendo mais certo em termos econômicos. Assim. É um desafio gigantesco, assim. Diga. E no BNDES é a mesma coisa, essa questão de participação em resultado, o objetivo do BNDES deixa de ser atender a clientela lá na ponta e passar a aumentar a rentabilidade, aumentando remuneração e tudo aí. É enrolado isso aí. Ô, Eduardo, eu vou pedir depois para você me mandar esse seu trabalho aí, que você mostra aí os chutes do Samuel Pessoa. Aliás, hoje, pessoal, eu vi um boato, que eu espero que seja boato, falando da equipe econômica do Lula, com a possibilidade do Alckmin, tudo bem aí, mas com a vinda do Samuel Pessoa e do Marcos Lisboa. O Marcos Lisboa é a melhor pessoa do mundo para você falar de samba. Agora é o pai da ponte para o futuro. Essa destruição toda que teve aí tem a mão dele. Nem digo que foi mal intencionado, não estou levando em conta isso, mas se o Lula ousar ir por aí, eu desisto na primeira semana. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe, Nassif, se você acompanhar as colunas do Samuel Pessoa, isso um grande amigo meu, o Mauro Santos Silva, e ele me deu essa dica. Se você acompanhar as colunas do Samuel Pessoa e do Marcos Lisboa antes do lançamento da Ponte para o Futuro e olhar a trajetória, você vai ver que as ideias da Ponte para o Futuro são deles. E, na verdade, mas é muito claro, Nassif, aí não é questão do bem e do mal, não. Eles pregam uma mudança no padrão de acumulação brasileiro. E essa mudança significa o quê? Essa mudança significa colocar o custo em cima da força de trabalho. No meu linguajar, é o seguinte: é a ditadura da mais-valia absoluta. E esse pessoal nunca teve e nem está preocupado com o povo. Acho que isso é balão de ensaio. Acho, Nassif, acho. Eu acho também. Seria muita coisa. Sabe por quê, Nassif? Porque aqui é um ponto que também eu tenho comentado e estudado, é que, na verdade, parte da burguesia brasileira quer transformar o Lula na terceira via. Porque já percebeu que a chance eleitoral do Lula é enorme, então eles gostariam de transformar. Isso vai ter balão de ensaio constantemente. Desconfio na minha leitura, que o Lula, tanto é que ele não tem falado muito sobre isso, Nassif. Sabe por quê? Porque ele percebeu que se ele seguir esse tipo de política, ele não vai conseguir fazer metade do que ele fez no período dele. Aliás, o Marcos Lisboa é interessante, que quando o Ciro Gomes se lança, lá em 2000 e pouco, ele queria o apoio do Jorge Paulo Lema. E o Lema indica o Marcos Lisboa, que era um economista brilhante, para tocar a parte aí do programa econômico do Ciro na época. O Ciro na época era um liberal. Depois, quando o Palocci assume o Ministério da Fazenda, traz o Marcos Lisboa, que, do ponto de vista microeconômico, ele deixou um bom trabalho lá, destravou o financiamento imobiliário e tudo, mas do ponto de vista macroeconômico é isso, é transformar o Brasil numa grande fazenda, viu? E lembra, Nassif, só para você ver o quanto é balão de ensaio, porque o Pessarida também fez o balão de ensaio e a própria Gleisi disse, não, nós fizemos a reunião mesmo, ele ficou pé da vida porque ele queria fazer a reunião sem que ninguém soubesse. Então, isso vai girar constantemente, porque esse pessoal quer fazer uma terceira via, e isso tem a ver com esse projeto, só para fechar, Nassif, do Butim, que tem a ver com a Petrobras, mas tem a ver com essa reconfiguração do papel do Estado, e Nassif, para mim, eu estou muito claro o que é que tem acontecido. Esse pessoal virou despachante. Não tem um debate econômico sério no país. É despachante de negócio. Você pega, só para encerrar, você pega uma Eletrobras. A jogada da Eletrobras não é o pessoal que vai comprar as ações, é o pessoal que já tem as ações. Porque basta privatizar a Petrobras agora, ela pegar a energia contratada, jogar no mercado livre aí para o Jorge Paulo Lema, aí, o grande... Nossa, outro dia ele fez uma defesa de investimentos em educação, saúde. Rapaz, são chupins do país, viu? Essa burguesia brasileira não é brincadeira. Eu acho que o maior desafio será contra essa burguesia brasileira, viu? Essa é a barra pesada. Eduardo, obrigado aí, bichão. Um abraço. Um abraço.